Bem-vindos ao Podify, podcast feito de empresário para empresário. E hoje, como sempre, a gente está trazendo temas bem relevantes do mercado e algo que se movimenta com muita intensividade em 2026, que é a fusão, aquisição, o M&A da vida, vender um teu negócio, a dissolução do teu sócio, teus desafios que você pode passar com isso. E para isso a gente traz aqui um grande amigo, um amigo de longa data, o Eric Wittner, que é da VSH, uma pessoa muito influente, hoje está na Faria Lima, fazendo várias movimentações, várias operações. Seja bem-vindo, Eric. Um prazer ter você aqui, é uma honra ter você aqui. Obrigado, Valdir. Obrigado, Juliane. De fato, é uma alegria difícil de descrever, né? Talvez a palavra seja inenarrável. Poder compartilhar um pouco da minha experiência profissional com um grande amigo que é o Valdir, né? Como você falou, de longa data, não dá para especificar aqui o período que começa a entregar a idade, né? E a idade vai chegando para todo mundo, mas, né? Realmente, acho que a palavra é feliz. Estou feliz de estar aqui com vocês. Muito bem, muito bem. Como de sempre, a gente tem também ao meu lado a Juliane, minha esposa, para tirar aquelas relações, aquelas informações emocionais, né? Atrás de um grande empresário sempre tem uma grande história, uma grande relação de resiliência, de continuidade, de persistência. E isso, claro que ela é a grande especialista. Seja bem-vinda. Obrigada. Eric, o objetivo é sempre abrir a caixa preta do empresário aqui. Socorro. Conseguir acessar, assim, o que é que está por trás da tua mentalidade, para que a nossa audiência consiga também pegar esse gancho e aprender muito com isso. Legal, então, seja vamos lá bem-vindo. pro âmago do indivíduo. Exato, essa é a palavra certa. O meu vai ser mais fácil, tá? Vai começar, geralmente, eu sempre trato dos resultados, o que as empresas têm que se preocupar, ou seja, o número, o resultado, a última linha. Como que melhora isso nas empresas, puxando para o teu segmento, a Ju vai puxar um pouquinho o emocional, é mais difícil, as pessoas geralmente travam, né? Acho que você não, já te conheço. Mas vamos lá. Eric, conta para nós e para os empresários que aqui estão nos assistindo, são empresas muitas vezes de médio e grande porte que estão olhando esses vídeos, estão olhando a nossa propagação no YouTube. Qual que é a preocupação? Como é que é esse mercado de movimentos, de aquisições, de vender uma participação da empresa, de vender o negócio da empresa? Hoje mudou muito essa relação, né? Então isso vem tomando muita força nos últimos anos, em alguns mercados com mais força ainda. Mas por que os empresários têm que olhar para essa frente e qual é a importância disso? Então vamos lá. Toda empresa, fatalmente, ela tem 3 destinos. Ou essa empresa ela vai ser sucedida, ou seja, eu construí um negócio, esse negócio cresceu, se desenvolveu, e a idade vai chegar para todo mundo. A gente brincou agora para que a nossa amizade é de longa data, a gente não quer entregar a nossa idade, mas fato é que até ontem a gente tinha 20 e poucos anos de idade e nós estamos na marca do pênalti sem goleiro para os 40. Piscou mais um pouquinho, 50, e assim, é a evolução da vida e é a ordem natural das coisas. Mas os negócios, as empresas, elas foram feitas e projetadas para perpetuidade. Se constrói um negócio para que ele seja perpétuo. E a partir dessa perspectiva, quando você consegue construir um grande negócio e uma geração seguinte que tenha aptidão e apetite, é um cenário espetacular. Só que ele é muito difícil, né? Quando a gente olha a estatística e vê que as empresas que vão de uma primeira geração para uma segunda geração e de uma segunda geração para uma terceira geração, a gente está falando aí de menos de 5% das empresas sobrevivem a essa sequência. Então, o primeiro destino de uma empresa é ela ser sucedida. Porém, entretanto, todavia, isso é muito difícil, né? Repito, a geração seguinte tem que ter aptidão técnica, capacidade técnica de tocar aquilo e tem que ter apetite, tem que ter potência, tem que ter vontade, né? Tem que ter o pico de tesão em fazer o negócio acontecer. E isso é pouco provável, né? Sendo bastante pragmático. O segundo destino de uma empresa é ela quebrar. Ou seja, o negócio foi mal sucedido, né? Teve aí uma série de elementos que podem contribuir de uma maneira mais significativa para uma empresa quebrar. A gente pode, inclusive, falar sobre eles aí ao longo do podcast, mas é uma hipótese real, a empresa pode quebrar, é um destino que pode eventualmente acontecer.
que é o que ninguém quer, né? O empresário que nos assiste nesse momento, ele assiste porque ele está se qualificando, ele está buscando informação de qualidade no mercado. Em função disso, ele tem um nível de consciência mais elevado e, pelo nível de consciência, ele consegue tomar boas decisões, o que diminui significativamente o risco dele de quebrar. E a terceira opção, o terceiro destino que uma empresa pode ter, é justamente ser vendido. Você construiu um negócio, esse negócio cresceu, esse negócio se desenvolveu, e ele tem tanto valor, né? Você construiu algo tão bom que o mercado percebe esse valor, consegue aferir esse valor, consegue identificar esse valor, e em função disso, ele formaliza uma proposta de aquisição. Então, o mercado percebe que é um ativo valioso e ele tem interesse em comprar. Então, quando a gente observa aí a dinâmica dos empresários, né, e a gente falou aí do viés emocional que a Juliana tenta trazer nesse contexto do podcast, o empresário, igualmente, né, ele tem uma perspectiva emocional. A gente acredita que toma decisões de maneira racional, mas a maior parte do nosso ser, né, enquanto indivíduos, ele é emocional. E o empresário também, né, enquanto ser humano que ele tem uma questão aí emocional. E muitas das vezes a decisão mais inteligente e racional é vender a empresa. Porque, né, vamos dar um passo para trás. Quebrar ninguém quer. A sucessão é muito difícil. Né? Que alternativa que me resta? É a venda. Só que a venda daí envolve todos esses aspectos aí, que é o rompimento de um cordão umbilical com o empresário que gestou, né, aquele bebezinho, viu crescer, nasceu, se desenvolveu, né, teve muito sangue, muito suor, muita lágrima. É difícil, né? Vocês são empresários. O dia a dia é desafiador. E aí falar que, olha, do dia para a noite, e esse bebezinho que eu criei aqui com tanto carinho, ele não é mais meu. Ele é agora do Joaquim. Cara, como assim isso aqui não é mais meu? Mas é quase que um consectário lógico da sequência da vida. Você tomar a decisão de vender o seu ativo. Não quero vender. Sim, tem uma notícia triste para você que está me assistindo agora. Você não é eterno. O seu ciclo, ele em algum momento vai encerrar. Pelo menos nesse plano, né? Existem possibilidades aí no além. Mas do que a gente tem certeza, do que é tangível, é esse plano. E nesse plano a gente tem um ciclo. O IBGE tem lá a estatística de expectativa de vida das pessoas. Né? Sei lá, deve estar em 75 anos, talvez um pouco mais com o avanço da medicina, né? Pode ser que a nossa geração vá para os 100 anos, né? Dependendo de como for a depreciação aí ao longo da vida, né? Se for depreciação acelerada... Incentivada ainda. Incentivada, trabalha nos 3 turnos, né? Já... o desafio é maior, mas respondendo a tua pergunta é isso. O mercado de M&A, ele está extremamente aquecido porque a empresa tem 3 destinos, 2 deles, né? Um ninguém quer, o outro é muito difícil, o terceiro é maravilhoso. Né? E você conseguir realizar o seu capital é algo, é um dia de alegria. Né? A gente olha assim o brilho no olhar do empresário quando fala, pô, o dinheiro está na conta. É uma alegria, né? É o auge do sucesso do empreendedorismo, na minha opinião. Muito bom. Eric, a gente sabe que, principalmente no mundo dos negócios, a primeira coisa que as pessoas olham para nós, né, para o ser humano, é o resultado. Né? Sim. Primeiro a gente conhece o teu resultado. Então, vamos entrar um pouquinho nisso. Explica um pouco para a nossa audiência qual é o resultado que você tem hoje, né? E principalmente, logo após, trazendo o gancho também, quem é o Eric hoje e como ele foi construído. Tá, então vamos tentar fatorar aí as perguntas e resumir uma história longa aqui no podcast. Eu sou advogado de formação, então minha origem é o jurídico. Né? Enquanto advogado, eu tive a oportunidade de atuar no ambiente corporativo, e no ambiente corporativo atendi empresas, né, nacionais e também multinacionais, né, multinacionais alemãs, suíça, italiana, argentina. E em função desse contato com o ambiente corporativo no
na perspectiva jurídica, e aí, né, eu estou falando não só dos aspectos contratuais de uma empresa, mas também os aspectos trabalhistas, os aspectos tributários, junto com o Valdir aí, que é um parceirão histórico, né, um parceiro meu histórico, a gente recuperou milhões e milhões de reais em créditos tributários. Teve cliente nosso, multinacional alemã, que duplicou a estrutura de pátio fabril com créditos tributários. Então, a origem da minha expertise vem do jurídico. E no jurídico eu tive a oportunidade de atuar e assessorar transações de M&A, transações importantes de M&A. E em função disso, né, eu comecei a olhar o mercado de uma maneira um pouco diferente, que foi a seguinte: olha, quando um empresário contrata uma boutique de M&A para assessorá-lo numa transação de M&A, né, numa transação de venda, ele tomou a decisão de, eu vou vender meu ativo. Ele contrata essa boutique, e a boutique ela opera um pouco como uma gestora do projeto. Ela é responsável pelo projeto, mas ela vai terceirizando algumas etapas importantes, como, por exemplo, a etapa do societário, a etapa das diligências, né, a famosa due diligence, a etapa dos instrumentos jurídicos, dos contratos, a etapa do societário. Né, teve operação que, né, se teve que transformar uma empresa, né, e as operacionais embaixo numa estrutura de holding e depois transformar numa sociedade anônima. Então, tudo isso, né, todas as etapas de um M&A, elas são subcontratadas, elas são terceirizadas. A partir dessa identificação de mercado, eu pensei, puxa, vou criar uma solução que seja integrada, em que o empresário comece a transação de M&A falando comigo e com o meu time, e ele termine essa transação de M&A falando comigo e com o meu time. Ou seja, eu busquei uma forma de simplificar um processo que ele é complexo de fato. Ele tem várias etapas, né? O M&A é muito processual. M&A ele é um conjunto ordenado de atos. E esse viés processual eu busquei concentrar dentro de uma única empresa, que é a VSH Partners, né, que é uma empresa que hoje é bastante conhecida no cenário nacional. Até a gente passou por um treinamento ontem e ontem com 2 executivos de companhia listada na Bolsa de Valores, e até o time ficou um pouco surpreso, falou, o pessoal lá te conhece, o pessoal te mandou um abraço e tal, e enfim, né, hoje em empresas de médio e também de grande porte a gente tem portas abertas no mercado, e isso é em função de transações efetivamente que aconteceram, né? Por exemplo, a maior franqueadora de moda rotativa infantil do mundo, que é a Cresci Perdi, é um projeto nosso. É um projeto em que, desde o início, na primeira concepção de ideia, de quem sabe vender um dia, até, né, a assinatura, aí, o signing e o closing, o fechamento da transação, pessoalmente eu atuei. E a transação foi feita com uma companhia listada, que é o Grupo Enjoei. Né? Esse é um exemplo. Indústria, a gente vendeu no Paraná, em São José dos Pinhais, inclusive é onde vocês têm a sede da empresa, a gente vendeu a J Prolab, né? Eram 2 sócios, já eram nossos clientes do jurídico, toda a prospecção, busca de investidor, relacionamento com o investidor, trazer cartas ofertas para a mesa, negociação, todos os aspectos aí que envolvem instrumentos jurídicos, assinatura do contrato, monitoramento pós-transação, tudo 100%, né, conduzido por nós pessoalmente. É uma transação que eu conduzi e me envolvi. No setor de vocês, né, setor contábil, fusão entre a DC Conte e Focus. A gente formou um grupo com um faturamento anual recorrente superior a 60 milhões de reais. Que mais que eu posso falar de resultado? Quality, maior escritório contábil de terceiro setor do país. É uma transação que a gente fez junto com a BHub. BHub é uma startup do setor contábil que muito mais, para mim, é uma empresa de tecnologia do que uma empresa de contabilidade. E que foi fundada e é liderada pelo Jorge Vargas, que é um gênio, e o Jorge captou 250 milhões de reais no mercado
para construir essa infraestrutura de tecnologia e também para atuar aí em parceria com os escritórios de contabilidade, né? Uma transação também que pessoalmente eu conduzi, liderei, a gente concluiu. E por aí tem outras aí que eventualmente a gente pudesse falar. Mas nós somos agnósticos, a gente não tem um setor específico que a gente atua, mas tem uma expertise, né, interessante aí, tanto na indústria quanto prestador de serviço, escritórios de contabilidade. Hoje, provavelmente, eu pelo menos não conheço outra boutique de M&A que tenha expertise que nós temos no setor contábil. Hoje, por exemplo, a gente tem mais de 20 mandatos, representamos mais de 20 escritórios de contabilidade em todo o país, desde o Nordeste até Pelotas, no Rio Grande do Sul. Literalmente, né, a gente tem uma atuação ampla que está ficando cada vez maior. Então, falando de resultado, esses são alguns cases aí que eu posso comentar. E, claro, tem vários outros, mas também, né, o empresário, ele, em algumas vezes, opta por se manter discreto em relação a uma operação como essa, até porque pode cair lá 30, 50, 100 milhões de reais na conta dele e até por uma questão de segurança ele procura se preservar. Mas as transações são públicas, a gente pode, né, realmente comentar e várias delas inclusive foram para a imprensa. Valor Econômico, Infomoney, tem vários portais relevantes aí que tem transações nossas. Muito bem, muito bem. Peraí, que faltou um detalhe. Então, manda lá. Você começou a fatoração, mas você não finalizou o cálculo. A parte emocional aqui, eu achei que ia escapar, mas pro Valdir eu dei o balão, né? Pra Juliane não deu certo. Não deu certo. A segunda pergunta foi o que construiu o Eric hoje? Eu fui forjado nos desafios, né? Realmente, a vida, para quem começou do zero, ela não é fácil, né? No começo. E eu penso que quanto maior a dificuldade, né, maior esforço, maior estresse, mas também maior a recompensa. Porque você vai progredindo com tijolinhos, não só financeiros, mas são tijolinhos de estrutura psíquica, estrutura emocional, que te permitem, né, aguentar a pancada do próximo nível. Porque a pancada vai vir, eu acho que é uma certeza da vida, os desafios vão vir, e o que define uma pessoa que vai para o próximo nível ou não é a capacidade que ela tem de suportar isso, se adaptar a isso e conseguir seguir em que pese os desafios que a vida nos impõe. O desafio é a certeza, a dificuldade é a certeza, mas como você encara isso é o que efetivamente vai te distinguir da grande maior parte das pessoas que não consegue chegar aí nos próximos níveis dentro da jornada enquanto indivíduo e também da jornada empreendedora. Eu acho que, né, tem lá que é um clássico, sei lá, deve ter uns 40 anos o filme, que é o Rocky Balboa, né? Você olha o Rocky Balboa, e minha esposa ficou um período no exterior com as crianças no começo do ano, e daí eu tava sozinho em casa. Falei, vou reassistir aqui o Rocky Balboa. E é isso, né, cara? É suportar o não o tempo todo, e quando você tá no ringue, vai vir porrada de tudo quanto é lado. E quem consegue, mesmo diante da porrada, se reestruturar emocionalmente e aí seguir, é quem vai colher os melhores frutos da jornada. Muito bem. Você treina para aprender a apanhar. Isso. Essa é a realidade. Eric, deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem está nos assistindo, tem vários empresários, tem empresários que já fizeram algumas negociações, né? Eu tento sempre trazer mais para um contexto brasileiro para facilitar para aqueles que não conhecem o mercado, né? Então tem alguns que já fizeram, já está na segunda rodada, terceira rodada, mas tem aquele que está nos assistindo e imagina assim, como é que eu vendo a minha empresa? Eu nem sei como é que tem uma nuvem nebulosa, cinzenta, que ele muitas vezes tem o desejo de vender, mas ele não sabe como ele vender esse negócio, né? Qual que é o primeiro passo dele, as movimentações, como é que ele chega nesse possível comprador, né? Então, vou dar a mesma resposta que eu dei num podcast que eu participei semana passada. O primeiro passo é contratar a VSH Partners. Já dá um @VSH Partners, segue a gente no Instagram. Procura lá Eric Ittner, tanto Instagram quanto LinkedIn, tem nosso site, enfim, contrata a gente que tá resolvido. Eric, não gostei de você, não gostei do podcast, acho que você é muito chato, enfim.
a VSH Partners. O que eu faço? É buscar um profissional de confiança que te ajude a entender os números, que te ajude a entender o teu valuation, te ajude a entender quanto efetivamente vale o teu ativo, a tua empresa. Porque a partir do momento que você tem esse entendimento, tem o primeiro contato com as informações, você consegue ter uma clareza maior para dar os próximos passos. Porque muitas das vezes, né, o cliente ele tem uma expectativa em 100, mas efetivamente o mercado está disposto a pagar 50. E aí você tem duas opções. Ou você reajusta a tua rota para chegar no 100, ou você aceita que o teu ativo vale 50. E é um critério lógico-matemático, né? Você precisa tomar uma decisão. Só que para você tomar a decisão, você tem que ter informação de qualidade. E um outro desafio nessa etapa inicial, né, de precificação do ativo, que a gente percebe, é uma baixa qualidade em relação às informações contábeis e financeiras desse empresário. Não é todo empresário que tem a felicidade de ter uma empresa como a de vocês, assessorando. Obrigado. Que tá lá, que inclusive são meus contadores, tá? Para quem não sabe. a contabilidade das minhas empresas está com a Lara Fai. Mas eu percebo que tem, né, muitos empresários que estão realmente num barco assim, à deriva, não sabem para onde estão indo em termos de gestão financeira, de gestão contábil. Né, a gente sempre tem que fazer o exercício de se colocar no lugar do investidor. A gente precisa, né, sentar na cadeira do investidor. Né, a partir do momento que eu sou investidor e alguém me apresenta uma empresa onde o balanço, DRE, relatório de fluxo de caixa, não conversam, não convergem. Aquilo que está no relatório financeiro gerencial está diferente dos documentos contábeis, que está diferente do que foi transmitido para o fisco. E tudo isso gera uma grande incerteza, uma grande dúvida, uma grande divergência. Fato é que o investidor nunca vai colocar múltiplos milhões na tua conta num cenário nebuloso como esse. Então, essa primeira etapa de valuation, de precificação do ativo, muitas das vezes é a primeira vez na vida que o empresário para tudo para poder começar a entender, opa, como que está meu custo? Como estão minhas despesas? Qual o meu EBITDA? Se eu olhar meus últimos 5 anos, eu progredi ou eu involuí? Para onde que eu estou indo? Quais são meus objetivos? Eu tenho um plano estratégico? Sim ou não? Tenho. Ele é execuível? Como que está o cenário macroeconômico? Qual é a perspectiva desse ano? Como que está custo de capital? Então, é uma primeira etapa em que ele para tudo e tem contato com a realidade. Ele põe a bola no chão. Entendi. Então, assim, primeira etapa é isso, é você olhar para dentro de casa e aí precisa ter lucidez, precisa ter clareza, precisa ter honestidade. Não dá para... Não, mas eu acho que vale 3 vezes o meu faturamento bruto porque eu vi dizer que alguém vendeu a empresa assim. Cara, esquece isso, né? O mercado transacional é altamente sofisticado, altamente profissional. A gente está falando de estruturas de capital. Eu falei agora há pouco da B-Hub. Cara, a B-Hub captou 250 milhões. Tem até dinheiro do Banco Mundial no projeto. O nível de governança corporativa é altíssimo. O Jorge tem que prestar contas para investidor semanalmente. Não tem como ele colocar capital num projeto onde ele não esteja seguro e confortável com essas informações. Tem que ter uma lógica, um racional financeiro. E o momento que a gente vive uma Selic aí de 15%. O custo capital está muito alto. Então, para o investidor tem que fazer sentido. Tem que né, no direito a gente chama isso de subsunção do fato à norma, ou seja, as coisas têm que ter um encaixe. E para ter esse encaixe, essa primeira etapa de lucidez em relação à situação contábil e financeira é fundamental. Então, por onde eu começo? Faz uma análise honesta do teu financeiro, do teu contábil, envolve contador e não faça isso sozinho porque não vai funcionar. O resultado prático vai ser ruim e vai frustrar. Muito bem. Hoje a gente vê, Eric, a internet dá palco para todo mundo. Então a gente vê no Instagram muitas pessoas, até saiu agora recentemente, não está ligado ao M&A, a questão do reporto. Uma baita sacanagem, uma baita fraude aconteceu acho que no dia 14, ontem, né, essa movimentação onde o fisco pegou. Então a internet dá palco para muita gente.
E eu quero trazer aqui a relação da diferença, muitas vezes, de escolher bem quem vai fazer, por exemplo, esse valuation, essa valorização da empresa, chegar no número correto, né? Eu vejo que tem hoje aplicativos que o cara vai lá, coloca pequenos dados, pequenas informações, e já sai um número e o empresário acha que pode vender pelo aquilo dali, aquilo dali já está certo, né? Sim. E eu queria que você comentasse um pouquinho que o processo do valuation é um pedaço só disso. E tem vários outros que são até mais importantes do que só saber o número. Saber o número é uma coisa. Sim. E o que mais precisa ser feito, o que mais ele precisa cuidar para fazer uma boa negociação e até mesmo não ter problemas futuros. Eu atendi um empresário hoje de manhã da região nordeste do Brasil. E uma das perguntas que eu fiz para ele é o seguinte: imagine que você está me dizendo que a tua empresa vale 100 milhões. É o entendimento inicial do empresário. Imagine que você tem 100 milhões de liquidez hoje. 100 milhões está na tua conta. Você compraria a tua própria empresa? O cara nem a pau. Então, o que te faz pensar que tem um otário na Faria Lima que está com bilhões sobrando e não existe caridade. O mercado é lógico, racional. Você precisa efetivamente fazer uma boa gestão da tua empresa. Você precisa administrar a tua empresa. Você precisa dominar os teus custos. Você precisa dominar as tuas despesas. Você precisa dominar os teus números. E aí tem que fazer a lição de casa. Tem que estar conectado com o teu contábil, com o teu financeiro, com o teu comercial. Tudo tem que ter uma grande convergência. E você precisa estar num movimento de evolução. Os teus números têm que ser números atrativos. É uma pergunta que me fazem todo dia. Qual o melhor momento para vender a empresa? É no auge. É quando você está bem, está gerando caixa, está lucrativo, você tem um bom negócio. Você tem efetivamente é um bom negócio. Só que para o empresário isso é um pouco contraintuitivo, porque, se eu tenho um negócio, o negócio está bem, cara, eu não quero vender, eu quero ficar com ele. Aí, por alguma questão que pode ser interna, de má gestão, ou um fator externo, alguma externalidade, como, por exemplo, o custo de capital, que a gente vive hoje, né, um custo absurdo, qual que é o erro clássico do empresário? A empresa dá um dinheirinho, começa a rapar o caixa, daí compra um terreninho aqui, daí constrói lá meia dúzia de casinha para aluguel, daí constrói um predinho, né? E aí ele vai tirando o dinheiro do capital de giro. E na medida em que ele tira o dinheiro do capital de giro, né, o mais fácil, né, a atitude financeira mais fácil que ele tem é antecipar recebível. Antecipar recebível tem custo financeiro. Daqui a pouco a antecipação de recebível já não é mais o suficiente. Aí o que ele vai fazer é pegar um empréstimo no banco. Cara, piscou, esse cliente que eu atendi hoje de manhã, ele fatura 150 milhões por ano. Cara, ele está dando prejuízo. Como que um cara que fatura 150 milhões está dando prejuízo? Exatamente nessa espiral da morte que eu falei. Quando a empresa estava no auge, bem lucrativa, estava pujante, ele deveria ter tomado a decisão de vender. O que ele fez? Ele começou a pegar o dinheiro e ter um desvio de finalidade. Mas a empresa é minha, eu que decido, claro. E a consequência de um ativo invendável também é tua. É nexo causal. É a correlação direta de causa e efeito. Você jogou uma bolinha de ping-pong na parede, a bolinha vai voltar. Você teve um desvio grave de finalidade. Você pegou recursos que deveriam financiar a tua operação, a manutenção dela, e o resultado disso financiar crescimento, você foi lá para ativo imobiliário, você buscou outras possibilidades. Em função disso, tua empresa não é vendável. Não tem como vender tua empresa. Foi a primeira coisa que eu falei, esqueça, ninguém vai comprar tua empresa. Você vai ter que reestruturar ela. E reestruturar, você vai ter que tomar decisões difíceis e muitas das vezes decisões que são dolorosas. Como, por exemplo, vende um prédio teu e põe 10 milhões na empresa para ontem. Não, mas eu tenho medo de fazer isso porque eu posso perder esses 10 milhões. É a vida, amigão. Como é que construiu esses 10 milhões para comprar o prédio? Esse é o ponto, né? Da onde que veio esses 10 milhões? Você simplesmente está devolvendo para essa caixinha aqui que você não deveria ter tirado nunca. Extrapolou então, é difícil para o empresário isso, né? Outro desafio, né? Regras de governança, né? Ele estruturar uma governança mínima na empresa. Jogar dentro das 4 linhas, recolher toda a carga tributária, registrar os funcionários, ter um organograma bem definido, construir um ativo que não dependa tanto de você. Tudo isso custa capital, né? Você estruturar a tua empresa não é barato. E aí o empresário fala, não, eu não vou fazer nada disso, vou pôr o dinheiro no bolso. Só que você tem um ativo que não é atrativo para o mercado. Esse ativo em algum momento vai quebrar.
Porque imagina o seguinte, né? E infelizmente eu já presenciei isso. O cara tem uma empresa, né, meia boca em termos de gestão. Aí o cara ficou doente e morreu. Cara, a família em 3 meses quebrou o negócio. Não tem a mínima condição de dar continuidade. Porque tá tudo aqui. O empresário sabe operar, mas ele tem, no fundo, uma eu-presa, não uma empresa. Ele não construiu um empreendimento. Então, para nossa audiência que tá nos assistindo agora, você precisa administrar a tua empresa. E não é algo delegável. Cara, você tem que fazer a gestão da tua empresa. Pô, mas eu não sei. Então, contrata um administrador profissional, estabelece objetivos claros e cobra o cara. Fica em cima do cara. O cara precisa administrar a empresa. Mas alguém tem que sentar na cadeira do CEO. Alguém tem que administrar a empresa. Alguém tem que tomar a decisão difícil. Alguém tem que falar não. Teve situação e a gente nem sabia isso no começo do projeto. Que, né, do nada surgiu lá um passivo de 10 milhões. Da onde saiu esses 10 milhões? Não, é que meu filho em algum momento comprou um apartamento, ele comprou uma Porsche. Cara, você está arrebentado com o caixa da tua empresa porque teu filho comprou um apartamento, um Porsche. Cara, isso é uma irresponsabilidade. E daí vai para uma situação de M&A. Esquece, ninguém vai comprar a tua empresa. Ninguém vai comprar. Então tem que ter responsabilidade, né? Gerir empresa é um ato de extrema responsabilidade. E lógico, né? Uma empresa foi feita para pagar dividendo para o acionista. Tem que fazer a empresa ser lucrativa. Mas pagar o dividendo, ou seja, né, dentro da tua estrutura de DRS, você cumpriu todas as tuas obrigações, inclusive com uma parte do lucro você reinvestiu no negócio para ele continuar crescendo e uma parte disso virou dividendo, né? Essa é a estrutura inteligente. Passou disso, é amadorismo, e para o mercado transacional, amadorismo não tem muita perspectiva, não. Você comentou que esse mercado é extremamente sofisticado, né? Quando você entrou nele, porque antes você estava atuando no direito, quando você entrou para esse mercado, quais foram as competências que você precisou desenvolver para você chegar no nível que você está hoje e quais competências você precisou desaprender? Eu tive que fazer aula de contabilidade com o Valdir aí. Cara, o que você trouxe de DRE aí? O que você trouxe de balanço? Falei que as perguntinhas dela é ninja. Não, é sniper. Então, eu estruturei time, né? Eu acho que um primeiro passo importante foi... Hoje a VSH Partners tem economistas, tem administradores, tem contadores. Então, sem time transversal, sem time multidisciplinar, fica realmente totalmente inviável tocar um projeto desse, porque efetivamente ninguém sabe tudo. Mas respondendo a tua pergunta sobre competências que eu tive que desenvolver, né, na jornada jurídica, a competência da negociação sempre fez parte do dia a dia, né? Sempre foi algo muito forte. Estudei em algumas escolas de negócio, minha formação foi na PUC, mas eu estudei na FGV, tenho MBA na FGV, estudei no INSPER. Então eu sempre tive muito perto do empresário. Isso naturalmente me ajudou. E aí o entendimento do financeiro, né? Essas demonstrações contábeis, as demonstrações financeiras são pontos fundamentais aí para quem opera em M&A, para quem está no mercado, porque contabilidade é o idioma das empresas, né? Sem contabilidade não tem como transacionar, né? O mercado não consegue chegar aí em decisões racionais sem uma estrutura contábil. Mas eu diria que o direito me deu uma base espetacular, as vivências de atuações que eu tive ao longo da jornada ajudaram muito, e eu complementaria com competências de negociação e competências de contabilidade financeira. Mas estudei muito, né? Sei lá, se pegar curso complementar, né? G4, né? A gente estava conversando há pouco, o Valdir me trouxe aí a notícia de que, né, passa a partir de agora a compor o G4 como mentor também, participa lá do G4 Club, né? Vocês também são sócios lá, assim, né? Sei lá, mais de 100 cursos complementares eu devo ter feito na minha vida, assim, de tudo quanto é coisa que você imaginar. E estou estudando o tempo todo, né? Como eu falei, ontem, o dia inteiro, aula sobre finanças, sobre contabilidade, com 2 executivos da Ser Educacional, né? Que é a empresa
listada na bolsa, que quem levou para o IPO foi o Janguier Diniz. Então estava o CFO dele, o João, né, pessoalmente dando treinamento para mim e para o time. Tinham outras pessoas também, mas, né, o time que mora em São Paulo estava presencial, e todo o time do Paraná, a gente alugou um auditório e estava reunido lá assistindo as aulas, junto com o João, né, que é o CFO do grupo. E a companhia fatura 4 bi, né. Além disso, né, o Habib, que era o CFO do grupo, hoje faz parte do conselho de administração, também foi mentor, né, a gente estava lá em primeira pessoa assistindo, aprendendo com o Habib, né, que é uma referência assim, em termos de estratégia e finanças no Brasil, né, eu conheço ele pessoalmente, a gente já esteve junto em São Paulo, mas é isso, eu aprendo pra caramba, né, no G4 eu tive como mentor Paulo Guedes, Cristina Junqueira, quem mais? João Adib, Benchimol. Guilherme Bentimol, e por aí vai, assim, estudar, é um processo continuado, né? Acho que quem levanta a mão e fala, pô, eu sei tudo, cara, corra que é mentiroso, né? Ninguém sabe tudo. A gente, né, você não me perguntou ainda, mas se perguntar eu já vou te antecipar, né? Qual é o teu propósito, Eric? Que é uma pergunta meio filosófica, né? Cara, meu propósito é crescer e contribuir, né? Então, eu cresço, na medida que eu cresço, todo mundo que está comigo vai crescer junto, né? É fato, né? Eu estou com um time de marketing, uma parte do time de marketing aqui, semana receberam a bonificação porque performaram. Cara, recebe bonificação porque a empresa está caminhando, está progredindo. Então, eu acho que o grande objetivo do ser humano tem que ser esse. A gente cresce e contribui, cresce e contribui. Não, mas eu vou contribuir para crescer. É uma lógica difícil, porque você precisa transbordar para que você efetivamente consiga realmente fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então, a lógica é essa, né? Estudo pra caramba, ralo pra caramba, erro pra caramba, e assim a gente vai traçando uma linha para conseguir atingir os objetivos. Bom, já que você queimou a minha pergunta, né? Eu sabia que via essa. Mentira, nem vinha, mas mesmo assim eu quero que você complemente com qual comportamento você precisou desaprender. Tem coisas que no percurso a gente precisa abrir mão. Eu já sabia que ela ia voltar nela. Eu vejo. Não, ficando deixando a minha pergunta incompleta, eu preciso cobrar aqui, né? Assim, a resposta serve para mim, né? Foi efetivamente um desafio pessoal. Mas em especial para o empresário que nos assiste agora, que é vestir a sandália da humildade. A gente precisa ser humilde, porque a partir do momento que você tem alguma progressão, e aí, né, tem empresário que chegou no patamar de 50 milhões, 70, 100, 200, né, meio bi, ou até mais. Você precisa continuar humilde, você precisa continuar aprendendo, você precisa continuar ouvindo as pessoas, você precisa formar um conselho com pessoas que efetivamente possam contribuir com o teu negócio. Porque sozinho a tua capacidade de gerar impacto é muito pequena. Então, né, dentro dessa jornada, a humildade foi algo importante, assim, no sentido de, pô, eu preciso de ajuda, eu preciso me aconselhar com alguém, eu preciso buscar uma ferramenta nova, eu preciso... humildade, assim, sem a sandália da humildade, ninguém constrói nada relevante. Muito bem, muito bem. Pensando, Eric, no passo a passo, para quem está olhando e pensando assim, olha, eu quero vender minha empresa, né? Mas eu não entendo nem qual seria os documentos, o movimento, qual que é essa jornada, e vamos dizer que ele está no meio dessa negociação. E nessa jornada eu queria que você me explicasse cada um dos documentos que existem nessa jornada e os cuidados que tem que ter em cada uma dessas etapas, porque são muitas, né? E mais ou menos nos negócios que você fez, o tempo de isso amadurecer e se realizar de fato. Então, vamos começar de trás para frente. Tempo mínimo 6 meses, né? Podendo chegar até 2 anos. Né? Como eu comentei anteriormente, a gente fez transação com companhia listada na Bolsa e aí a gente está falando de um nível de governança mais elevado por parte do comprador. A negociação durou 2 anos. Né? Para a gente chegar no signing closing, 2 anos. Documentos, começa pelo básico do básico, que é balanço, DRE e fluxo de caixa. Assim, isso tem que estar na ponta da língua do empresário, ele tem que ter esses documentos muito claros. Na medida em que você progrida numa negociação de M&A, é muito importante estar bem assessorado, tá? Porque o empresário, daí volta a sandália da humildade que a gente comentou,
Agora, o empresário ele não sabe tudo, ele não domina todas as competências necessárias para conduzir uma transação de M&A pessoalmente e sozinho. E muitas das vezes o empresário opta, pô, mas eu tenho meu advogado de confiança. Daí você vai conversar com o advogado, né? Eu tenho licença poética para criticar advogado, porque eu tenho inscrição na OAB em, sei lá, uns 15 estados no Brasil. Esse profissional, se ele nunca fez transação de M&A, ele só vai atrapalhar. Por quê? Porque ele vai trazer colocações impertinentes que vão tomar um tempo que o investidor não tem para um resultado que vai ser ruim. Então, o aspecto financeiro documental tem que estar 100% alinhado. Os aspectos jurídicos precisam estar 100% alinhados. Quais são os aspectos jurídicos? Pô, os contratos com os principais fornecedores, né, tem que estar assinado, documentado. Os contratos com os clientes tem que estar formalizado, tem que estar documentado. Tem que ter um organograma bem definido, tem que ter pessoas-chave ali que possam tocar a operação se você eventualmente decidiu abraçar o Mickey por 60 dias. Você precisa ter uma estrutura de gestão. E jogar dentro das 4 linhas, né? Você precisa estar em conformidade, você precisa ter parâmetros mínimos de governança. E na medida que a transação progride, a gente chega numa etapa que é a due diligence, que são as diligências. De certidões, são mais de 100 certidões, que dependendo de quem está comprando vai pedir. Cara, certidão até de óbito da tua tataravó, que morava na Itália. Então, se você tem, né, a gente chama de red flag, né? Você tem lá um esqueletinho no armário, tem alguma coisa que não é tão bonita, encara de frente e resolve, tá? Resolve. Pô, tem uma contingência materializada tributária. Eu tenho tem lá, sei lá, um funcionário que perdeu a mão no pátio fabril e a ação trabalhista está rolando. Assim, você precisa dar visibilidade para o investidor de quais são os problemas estruturais que você tem na tua empresa. Porque se chega nessa etapa de due diligence e você não deu visibilidade para aquilo que você já sabia, e você, né, malandramente ocultou, na primeira certidão que saia positiva, o investidor ele perde totalmente o estímulo, né? Ele perde, falando português claro, perde o tesão pelo negócio, né? Rompeu-se o vínculo de confiança com esse vendedor e ele está fora da mesa, né? Vai perder o negócio. Então, o empresário tem que pensar assim: eu preciso entender quanto vale o meu negócio, eu preciso estar bem assessorado, eu preciso buscar boas opções de investidor no mercado e eu preciso ser honesto e transparente na negociação. Em primeiro lugar, com o teu advisor, com quem está te representando na transação, né, com a boutique que você optou por contratar, e além dessa honestidade, né, interna corporis, né, dentro de casa, com o mercado, né? O mercado não tem amador, não tem palhaço, não tem ninguém tá de brincadeira no mercado financeiro. Então você precisa realmente ter aí um padrão de comportamento adequado para que a transação realmente aconteça. E a preocupação que o empresário tem que ter é que, enquanto a boutique está ralando no mercado para trazer os melhores potenciais compradores para a mesa, porque no final das contas a grande missão de uma boutique de M&A é trazer carta oferta para a mesa, trazer realmente proposta relevante para a mesa, o empresário tem que estar na empresa, cara, fazendo a empresa performar, ele tem que estar administrando a empresa, tem que pegar o boi pelo chifre, tem que, o comercial não está entregando, o que aconteceu? O marketing não está gerando demanda, vamos olhar aqui os indicadores. O financeiro tinha que entregar o fechamento na primeira sexta-feira do mês ou na segunda sexta-feira do mês, passou o prazo, não entregou por quê? Aqui, por que a nossa rentabilidade caiu? Não, por que os custos estão tão elevados? O custo está o quê? Por que as despesas estão elevadas? Né? O que aconteceu aqui? Ele tem que administrar a empresa. Ele tem que administrar. Você escolheu ser empresário, você tem que administrar a tua empresa. Eu acho que esse é o grande ponto. E as coisas vão acontecendo concomitantemente, ou seja, o empresário faz o melhor possível aqui
e a boutique de M&A faz o melhor possível aqui. E aí as coisas se encontram, e esse grande encontro é no SPA, né, que é o contrato de alienação das cotas ou das ações, se eventualmente for uma sociedade anônima. Mas tudo isso demanda muita transparência, demanda, né, realmente muita informação de qualidade para que o investidor se sinta seguro e confortável para colocar uma carta oferta relevante na mesa. E ele só vai fazer isso se ele essas etapas que a gente está trazendo, principalmente a due diligence, for uma due diligence aceitável, for uma due diligence que realmente faça sentido para ele. O empresário que está pensando em vender o negócio dele, muitas vezes ele está vendendo, sei lá, a obra-prima da vida dele. Existe um apego emocional do empresário em relação a isso? Não Enorme. existe? Explica um pouco mais assim para nossa audiência, porque eu acredito que muitas vezes isso pode influenciar no timing do negócio, ou até mesmo custar a própria negociação. Assim, é um desafio enorme. Teve transação que obviamente, né, não vou citar a região do Brasil e o contexto, mas eram 2 sócios, né, a gente vendeu a empresa. Depois da assinatura, um foi para frente da empresa, sentou no meio fio, começou a chorar igual uma criança, e outro estava com como é o nome do espumante? Taitangê, já no congelador estourando. Sério? Sim, um chorando copiosamente, o outro, cara, Sem aumentar a história? o cara não sabia, assim, o que fazia de tão feliz que ele estava. Qual é a diferença entre um e o outro? O aspecto emocional, né? Um entendeu que aquilo era um ativo, esse ativo, ele é passível de liquidação através da venda. O outro entendeu que, cara, isso aqui é minha vida. Essa empresa é minha vida. Então, a partir do momento que eu assinei a venda da minha vida, eu não tenho mais vida. Quem sou eu? O que eu vou fazer? Amanhã, quando eu acordar 6 horas da manhã, qual a minha rotina? Então, o que o empresário inteligente faz? Ele começa a se preparar mentalmente, psicologicamente. Ele começa a organizar os próximos passos. Eu tenho um amigo, né? Posso falar porque a gente gravou podcast semana passada juntos, que é o Lucas Correia. O Lucas é outro gênio, né? Ele fundou, né, e desenvolveu e vendeu 3 empresas, né, no setor contábil. E a última foi uma transação bacana, assim, né? Uma transação que dá uma boa acertada na vida. Eu falei com o Lucas hoje. Cara, o Lucas está na China. Tá na China para aprender coisas novas, para né, eventualmente tomar boas decisões de alocação desse capital que agora ele tem. Porque a venda da empresa, em regra, a empresa é o maior ativo do empresário. Financeiramente falando, né? É o bem mais valioso que ele tem. Do ponto de vista econômico. A partir do momento que ele realizou esse capital, ele tem 1 milhão de possibilidades. Só que ele precisa se programar, ele precisa pensar sobre isso. Ele precisa refletir sobre quais são os próximos passos. E muitos não se programam, não pensam, não... E aí a venda da empresa é uma ruptura emocional fortíssima, porque ele não tem mais em quem mandar, ele não tem mais a negociação importante para... Ele não se sente mais importante, porque ele não tem mais aquela rotina. Então tem que se programar, tem que se programar. E a idade chega para todo mundo. Eu tenho cliente de 78 anos. A empresa dele existe há 54. 54 anos. Todos os dias, 7 horas da manhã, ele está dando expediente na empresa. Vamos imaginar que, né, Deus o livre, ele vem a óbito nos próximos meses. Cara, a família não tem a menor ideia por onde começar, o que vai fazer com aquilo. Não tem a menor ideia. Isso é um problema. É um problema. Então, até por uma questão de responsabilidade com a própria família, o empresário precisa pensar na venda da empresa. Ele obrigatoriamente tem que pensar. A não ser que ele tenha construído um grande negócio e uma geração seguinte que toque esse negócio. Mas, assim, a estatística mostra, é muito pequeno o percentual que consegue fazer isso. É muito difícil. A sucessão empresarial, familiar empresarial, é muito difícil. Então, o empresário tem que fazer terapia. Sim. E as camadas são mais profundas, né? O inconsciente humano é complexo. Freud deu um norte pra gente aí. É complexo, o ser humano é maluco. Assim, tem que se organizar. Organizar a rotina. O que eu vou fazer? E entender que a empresa é um ativo. Um ativo
que, se bem estruturado, líquido, né? Você consegue transformar em liquidez, mas a empresa não é a tua vida. A tua vida é aquilo que você define enquanto prioridade na sua vida. A sua família, os seus filhos. Muitos dos nossos clientes entendem que, pô, não consegui aproveitar os meus filhos. Cara, eu vou aproveitar meus netos. Pô, vou viajar. Tem cliente nosso que, pô, 70 e poucos anos. Pô, eu ainda consigo andar de moto. Pô, eu ainda consigo pegar onda. Então, cara, vai ser feliz, vai fazer as coisas que te movem, que te dão prazer, que... Pô, vai ajudar pessoas, né? A gente falou de crescer e contribuir. Cara, você tem uma baita de uma experiência, dependendo da etapa da vida que você tá, e você tá altamente líquido. Cara, vai ajudar as pessoas, vai multiplicar o bem, vai... Pô, ajuda lá sei lá, com bolsa de estudos. Cara, mas tem que pensar sobre isso, tem que se programar. É um planejamento. A gente planeja tudo na vida, mas não planeja a venda da empresa. Então, tem que parar, tem que pensar, tem que refletir e tem que executar. Você que chegou aqui, caiu do paraquedas nesse momento, está gostando dessa informação, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha essa informação com outros empresários, que talvez ele precise desses dados, dessa relação, e muitas vezes está passando por esse momento de fusão, aquisição, de negociação, até mesmo de descobrir quanto que vale o seu negócio. Eric, a gente comentou aqui do M&A, você falou da DUI, que a DUI pode achar pontos negativos, essa checagem do negócio. E tem momentos, seria importante, claro, que daí puxando um pouquinho até para a minha área, né, tributária, quando ele fazer esse diagnóstico olhando para o tributário, não só para achar contingência, e quando ele acha um valor importante, isso faz a diferença numa negociação, não faz? Tem muitos discutindo que sim, muitos discutindo que não. Eu queria entender de você que faz isso todos os dias. Impacta, né? Se você identifica nessa etapa aí uma possibilidade relevante de crédito, isso pode inclusive compor uma cláusula de earn-out. A gente já teve situação nesse sentido, de ter lá algo, né, relevante e isso gerar um pagamento complementar futuro para quem está vendendo a empresa. Então, né, o investidor vai olhar sobre todas as perspectivas do negócio, inclusive qual é a capacidade que esse investidor tem de fazer esse negócio performar mais do que atualmente ele performa. Mas o empresário ele precisa dar um passo antes de chegar na DUI, que é gerir bem a sua empresa. E gerir bem a sua empresa obrigatoriamente passa pela contratação e manutenção de bons parceiros, né? Como é a Larafy. Você olhar ativamente, né, as suas relações tributárias é fundamental. Pô, mas eu, cara, não entendo bem isso, é confuso, é complexo. Cara, contrata quem sabe. Você precisa efetivamente estar bem assessorado nos aspectos tributários da empresa. Porque muitas das vezes a estratégia tributária vai definir diretamente a tua margem, o teu resultado prático. E o negócio que tem um resultado maior é um negócio que tem maior chance de ser vendido. Um negócio que está, né, na beira do precipício, cara, pouco provável que alguém vá comprar. Então, olhar o tributário, né, tá bem assessorado nas relações contábeis, financeiras, tributárias, é basilar. No mínimo, você precisa dar espaço. Muito bem. Então faz sentido, é importante também. Fundamental. Bom, e nesse pensamento de vender a empresa, pensando no empresário, né? Então, eu quero vender minha empresa. E muitos sonham com isso, muitos até têm esse sentimento, e aí muitas vezes o ego, a relação emocional não deixa, mas ele pensa nisso. E aí surgem algumas dúvidas. Por exemplo, se eu vender meu negócio, eu saio do negócio do dia para noite? Não saio? Eu tenho uma transição? Eu tenho que trabalhar? Né? Muitas vezes ele tem essa relação, tem que ainda colocar energia nisso daqui para que essa venda dê certo. Como é que funciona nesse mercado? Então, isso depende muito de quem está comprando o teu negócio e qual é a estratégia dele. Mas, né, se eu puder dar um parâmetro geral, assim, mais comum, a gente negocia um período de transição de 1 a 2 anos, porque a passagem de bastão precisa ser muito bem feita. Então, o período pós-M&A, ele é um período muito sensível para quem está comprando, porque quem está comprando quer captar o máximo o valor possível. E para quem está vendendo, é importante empreender um esforço adicional para que o negócio seja bem sucedido. Porque, né, na estrutura de capital que a gente tem hoje, com o custo de capital que a gente tem hoje, eu, pelo menos, não tenho visto nenhuma carta oferta na minha mesa que, olha, estou pagando à vista
100 milhões no teu negócio e a partir de agora você está livre para viver de bons vinhos e bons restaurantes na Europa. Isso é importante. Então, isso, né, efetivamente não acontece. Então, existe aí uma negociação de um valor de entrada e é possível que tenha lá 1, 2, 3 parcelas anuais, né, posteriores. E quanto mais bem sucedido for o negócio, né, quanto, né, para o investidor maior for a captação de valor, também aumenta a chance desse empresário realmente estar seguro e confortável que, pô, vendi para o Valdir é um cara sério, um cara inteligente, um cara bem posicionado, um cara que tem capital, e ele vai, né, levar a minha empresa do 1 para o 10. Coisa que eu, particularmente, não tive a condição de fazer. Então, o empresário contribuir com esse start, né, essa primeira etapa pós-transação, é algo muito importante do ponto de vista econômico do negócio, mas também um aspecto emocional, que o Valdir vai dar andamento e segmento para o meu legado. Eu levei 30 anos para construir isso. O Valdir vai levar isso para a perpetuidade. Os meus funcionários, os meus fornecedores, as pessoas que eu construí um vínculo histórico, vão continuar, o negócio vai continuar crescendo, prosperando. E isso traz um conforto, né, emocional para o empresário. Então, período pós-M&A, né, 1 a 2 anos. E aí esse empresário vendedor, ele atua como executivo, ele é contratado como um executivo. Que vai ter uma função específica, vai ter, né, uma rotina específica e vai empreender os melhores esforços para que a passagem de bastão seja realmente serena, seja tranquila, seja bastante proveitosa e profícua. Muito legal. Eric, você construiu esse teu negócio do zero, né? Pensando nisso, e pensando que inclusive a sua empresa carrega o teu próprio nome, e que isso no mercado é algo muito importante porque fala a respeito da tua identidade, da tua reputação, né? Como que fica assim a tua sensação em relação ao quanto você corre de risco hoje, né? Porque quando envolve o teu nome, tá justamente trazendo tudo isso pro jogo, Claro. pro mercado, né? Como que você tem essa relação assim do teu risco com a tua reputação, com a tua identidade? Com bastante naturalidade, né? Eu acho que, inclusive, uma das nossas estratégias é, né, a minha figura, né, da pessoa física ser o rosto do nosso projeto. O mercado, ele né, o Brasil é do tamanho do Brasil, ou seja, tem 10 Brasis dentro do Brasil, mas ao mesmo tempo ele é um ovo, porque, né, qualquer evento que você participe, né, estava conversando com o Valdir sobre o Gestão Estratégia, que é um dos programas lá do G4, você vai num Gestão Estratégia da Vida, são 100 empresários. Cara, são uns 10 você vai conhecer lá dentro, é impressionante, assim. Então, a manutenção de um bom nome, de uma boa reputação, você efetivamente gerar resultado para as pessoas, você agregar valor para as pessoas, é algo fundamental, né? Você não se sustenta ao longo do tempo no mundo dos negócios fazendo picaretagem, né? Atuando de uma maneira que seja incorreta. Agora, claro, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras que, assim, papo até peru tem. Então, pode ser que tenha um ou outro mal intencionado que tente manchar a tua imagem, manchar o teu nome, mas, né, não dá pra gente ficar dando muito palco para macaco, né? Ou seja, ele vai pegar o tambor e vai ficar, né, cada vez mais ecoando e reverberando aquilo que é negativo. E na medida em que, eventualmente, algum player, né, um cliente, um fornecedor, qualquer stakeholder tiver alguma dúvida, olho no olho, conversa honesta, sincera, né, para esclarecer algum ponto aí de dúvida e poder seguir. Uhum. E qual que é a importância que você percebe hoje de você estar se expondo, né, nas redes sociais, em eventos e tudo mais? Porque existe muito ainda o empresário tradicional que não se expõe, né, ou não quer se expor. Qual é a importância? Por que você faz isso hoje? Então, para o nosso negócio é fundamental para ajudar a desenvolver nível de consciência para o empresário e trazer informação de qualidade para ele. Porque o mercado de fusões e aquisições ele é um mercado muito restrito, né? Como eu disse anteriormente, a minha formação foi, né, Universidade Católica, Fundação Getúlio Vargas e INSPER. Assim, quando eu comecei a ter aulas sobre o mercado de M&A,
Pô, eu achava até que eu era meio burro, porque os caras falavam os negócios, eu não entendia nada, cara. Que os caras falavam aramaico, um linguajar desconectado da realidade do empresário. E a nossa proposta de valor é justamente o inverso. Cara, eu preciso falar o que o empresário entenda. Por quê? Porque ele é o protagonista da relação. Ele é o ator principal. É o empresário que sustenta o nosso país. Toda conversa diferente disso, ela é desonesta. Para quem tem político de estimação, seja lá do A, lá do B, lá do C, quem efetivamente, né, mantém o país em pé é o empresário. Então, eu participo e me posiciono e realmente tenho buscado formas de reverberar a nossa mensagem justamente para contribuir com esse empresário, para que ele pare e pense. Se quem está nos assistindo agora, ele conseguir realmente refletir com profundidade sobre o que a gente está falando, pô, já valeu a pena ter vindo aqui. A gente já atingiu esse objetivo. Então, o porquê eu faço isso? Para qualificar cada vez mais o mercado, para educar cada vez o mercado, para ajudar esse empresário, pegar na mãozinha dele e falar, olha, você não está sozinho nisso. A gente consegue atingir esses objetivos juntos. Desde que você se sinta seguro, se sinta confortável e consiga entender, né, para onde a gente está indo. E a partir disso, esse empresário consegue realmente dar os passos necessários até o fechamento aí de uma transação. Esse é um ponto. E o segundo ponto, se eu entendo que isso é importante, enquanto posicionamento do mercado, eventuais novos negócios que possa gerar, eu entendo que sim, né? Tem palestra que eu dou, saio da palestra, cara, vem dezenas de pessoas falar comigo e querem contratar os nossos serviços. Então é importante. Para o empresário que nos ouve nesse momento, faz sentido eu me posicionar, montar uma estratégia? Claro, vai gerar. Quanto mais você se comunicar, maior a tua probabilidade de gerar novos negócios. Então ajuda, né? Algo que contribui. Empreender, ele é um somatório de esforços indo para o mesmo objetivo, para a mesma direção. Então, não tem a bala de prata, né? Eu vou fazer isso e o negócio vai arrebentar a boca do balão. É diário, é igual tomar banho. Demanda manutenção todo dia e é tentativa e erro. Não tem uma fórmula mágica, né? Você precisa insistir, persistir. E eu vejo que a internet realmente ela propaga, né, coisas ruins, mas propaga coisas boas. E aí o empresário precisa ter o filtro para entender o que faz sentido para ele e não. Muito bem. A gente comentou aqui, Eric, até de um ponto bem crucial. Você comentou, para fazer um M&A precisa dos demonstrativos financeiros, precisa do balanço, de um fluxo de caixa. A gente sabe que no Brasil a contabilidade, infelizmente, sou contador, mas infelizmente ela falha em muitos aspectos. Nem todos, aqui não estou colocando 100%. Mas na maioria a contabilidade é feita pró-fisco, é um despachante do fisco, infelizmente. E nessa relação, quando o empresário que está à altura de ir procurando, muitas vezes, vender um pedaço do negócio, mas ele não tem essa preparação. Hoje, uma boutique, vocês, VSH, vocês conseguem entregar esses dados, conseguem preparar esses dados para o cliente? Ele pode ficar despreocupado com isso? Vocês teriam esses movimentos ou não? A gente tem projetos de reestruturação, mas sozinhos a gente não consegue executar. O que isso significa? A gente tem que construir uma grande parceria entre o empresário, que aí vem esse desafio de desenvolver nível de consciência, ele tem que entender que né, esses documentos financeiros e contábeis, eles não são, como você disse, pró-fisco, mas são ferramentas importantes de gestão e de tomada de decisão inteligente. Então, ele precisa aderir isso e, juntamente com o empresário, tem que vir, né, CFO, ou diretor financeiro, ou gestor financeiro e o contábil. Então, financeiro, contábil, boutique e empresário. Juntos, olhando para o mesmo horizonte, buscando os mesmos objetivos, sim, é possível construir projetos de reestruturação. A gente já teve situações em que a empresa estava num caos absoluto e a gente terminou fazendo uma transação multimilionária. Então dá para fazer, mas não tem mágica, né?
Não dá para apertar um botão do dia para a noite e o Excel aceita tudo e vamos embora, né? A gente falou exaustivamente aqui que, né, o mercado financeiro ele é criterioso, ele tem seus processos internos para tomar a decisão se aquele ativo realmente vale a pena seguir ou não. Então tem que estar todo mundo engajado, tem que estar todo mundo conectado, tem que estar todo mundo realmente buscando os mesmos objetivos, mas se, né, existe essa adesão, efetivamente o projeto, né, funciona, você sai do ponto A, chega no ponto B e consegue evoluir. Muito bem, eu até perguntei isso porque muitos estão assim e muitas vezes pensam assim, eu tenho que arrumar a casa, mas daí não arruma a casa. Talvez juntos conseguem arrumar de uma maneira mais efetiva. Talvez não a melhor, mas que tenha. Eu acho que dá para a gente fazer uma analogia aqui com né, a estrutura de academia e o personal. É bastante comum as pessoas pagarem lá a anualidade da academia e nunca pisar na academia, né? Vai, de repente, pô, tô lá empolgado, motivado, vai lá um dia, outro, uma semana, duas, daqui a pouco começa a cair. E a partir do momento que você tem um personal, que você fez um investimento personal e o personal tá lá, ou te esperando na academia, ou tá na porta da tua casa 6 da manhã, cara, você vai fazer o treino. O meu personal hoje, meio-dia, tava na minha casa. Cara, eu queria fazer qualquer coisa da vida, menos a porra do treino com o personal. Cara, o cara tá lá, o negão tá lá, alto, forte, e... Porra, vamos. Cara, não tem como eu falar pro cara, não, vai embora. Cara, não dá. Aí vem a humildade, né? Eu tenho a humildade de reconhecer que sozinho eu não consigo performar nos treinos. Sozinho, cara, para mim é difícil. Então eu invisto num profissional para me ajudar. Além desse profissional, né, tem uma médica que olha todos os indicadores dos meus hemogramas a cada 90 dias. Cara, qualquer coisa que a gente vai ter que ter um plano de ação. Assim como junto com essa médica tem uma nutricionista. Então é personal, nutricionista. Eu tenho artrose na cervical, então eu também faço fisioterapia. Então, cara, e eu coloco todo mundo para conversar. Cara, cada um me fala uma coisa, pô, vamos ferrar. Vocês que chegam no entendimento aqui, qual o melhor caminho. Então, essa é uma preocupação que eu tenho com a minha saúde, porque eu reconheço que sozinho eu não consigo. Eu preciso de ajuda. O empresário é a mesma coisa. Ele precisa ter humildade de reconhecer que sozinho ele não consegue. Então ele precisa de um financeiro. Não, mas o financeiro é minha sobrinha que está estudando contabilidade. Cara, esquece, né? Você precisa ter um diretor, um gestor financeiro que seja um financeiro, que entenda, que monte uma estrutura mínima, que tenha lá um contas a pagar bem definido, um contas a receber, tenha uma controladoria, né? Tenha lá alguém de planejamento, que crie um orçamento. Porque, cara, tem que ter investimento, você precisa disso. Contador, pô, não dá para ir no critério do contador mais barato. É economia burra, vai dar pau. Não tem. Então, a mesma coisa, não. Alguns empresários, eu vou sozinho para o mercado porque eu conheço. Esqueça. Você vai fazer. Eu já vi transação que o cara fez sozinho, cara, em 3 anos o investidor não conseguiu pagar, perdeu tudo. Mas por quê? Não tinha uma estrutura de garantia bem feita. Perfeito. Então, assim, a sandália da humildade tem que estar do ladinho da cama do empresário. O ego e a vaidade, deixa em casa. Deixa lá no quentinho. Vai pra mesa, vai pra fazer negócio, vai pra ser pragmático, e tem que estar perto de pessoas boas. É isso. Sem bons profissionais, cara, você não consegue fazer nada relevante. Sozinho ninguém faz nada. Sem bons profissionais, não faz nada relevante. E financeiro contábil é fundamental. Assim como um jurídico é fundamental, faz toda a diferença. É um bom jurídico. E para a caminhada de M&A tem que estar assessorado por uma boa boutique. Como eu falei, cara, não gostou do Eric, não, tá tudo certo, né? Contrata alguém que realmente tem histórico, que tenha, né, que consiga sentar com você, que te dê boas referências. Me passa aqui o WhatsApp de 3 empresários que você fez transação recente para ver se eles te recomendam. É isso. Fundamental, né? E entender que você precisa administrar a tua empresa, enquanto alguém está, né, dando a cara a tapa no mercado para poder vender teu ativo, né? E as coisas vão caminhando de maneira concomitante. Muito bem. Eric, infelizmente chegamos ao final. Foi um prazer, foi uma honra ter você aqui comigo, conversando. A gente já se conhece há muito tempo, né?
Então, saímos desse mundo jurídico, vi você se tornar um empresário também, como é hoje, tá lá na Faria Lima, grande, fazendo grandes negociações. Aprendi muito com você, então hoje foi muito honrado você ter aceito o convite, vir aqui. Eu sei que a vida é corrida, né? Mas eu queria que você olhasse para a câmera e deixasse uma última mensagem para o empresário. E daí para mim que você me falasse uma palavra que você entende que é sua para 2027. Bom, para o empresário, a mensagem é: transação de M&A é possível, vender sua empresa é possível. Você realizar o seu merecido capital é possível. Depois de anos de sangue, suor, lágrima, muita dedicação, muito empenho, tomou muito risco, levou muita pancada, você construiu um ativo de valor. Mas você não é eterno. O seu ciclo nesse plano, em algum momento ele vai se encerrar. Então, né, o auge do empreendedorismo é a venda da empresa. Então, se prepare, se organize, né, busque mais informações, né, a nossa empresa está à disposição e a partir desse entendimento você vai ter a condição segura, confortável para dar os passos necessários para acessar esse evento de liquidez, para conseguir realizar o seu merecido capital, para ser rico de verdade. Rico de verdade é quem tem tempo e tem dinheiro, né? Tem liberdade e liquidez. Desejo muita saúde, muita prosperidade aí para toda a nossa audiência. E uma palavra para 2026 é consistência. Tem que manter a consistência. Sem consistência, nada relevante é construído. Muito bem. Empresário, ficamos por aqui, mais nesse Podify, mais nesse episódio. Hoje aprendemos relações importantes. Então perceba que a dica que ficou, a contabilidade é extremamente importante se você queira vender o seu negócio lá na frente, realizar o seu capital. Porque todo mundo tem um começo, meio e fim. Até a próxima! Sejam bem-vindos.